aquele que não partilha, esfrega com vez. Kinder Chocolate, doce coração de leite coberto de delicioso chocolate. Kinder Chocolate, o chocolate das crianças. Não se importa? Não tinha umas bolachas biológicas? Eu vou lá consigo. Aqui tem. E se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Oh. Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades. Está a ver este rótulo? É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor relação qualidade-preço. Muda de cor com a Sopas feitas no dia. Muito obrigada pela ajuda. Vê-se bem que gosta de trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. Lidl, mais para si. Dedicado a si. Dedicado a si. Dedicado a si. Dedicado a si. Hospital de Santa Maria Porto. Dedicado a si. Bem-vindos ao Vôlei à Mesa, um programa que pretende contribuir para a promoção e divulgação do voleibol nacional e internacional, especialmente através da troca de opiniões entre dois convidados especialistas em voleibol. Para este programa o tema é o serviço na formação e os nossos convidados são a Patrícia Coutinho, doutorada em Ciências do Desporto, professora investigadora da FADEUP, treinadora de grau 3 já há muitos anos, mais de 15 anos, mais precisamente 17 anos, formadora dos cursos da Federação Portuguesa de Voleibol, foi jogadora por mais de 15 anos, tem uma grande experiência na prática de terreno, atualmente está como coordenadora da Academia de Voleibol da EFANOR. À minha esquerda está o Nuno Pereira, mestrado em ensino, professor de Educação Física no Colégio Novo da Maia, treinador de grau 3, 20 anos de experiência em todos os escalões de formação, desde minis a séniores, foi campeão em todos os escalões onde competiu, é formador também da Federação Portuguesa de Voleibol, foi jogador de voleibol com mais de 20 anos de experiência, por isso tem um background muito forte, tanto como treinador como jogador, é atualmente o selecionador nacional da formação masculina. Bem-vindos, é um prazer ter-vos aqui, um gosto. E hoje íamos falar um bocadinho da importância do serviço e do enquadramento que davam ao serviço. Começava pelo Nuno. Serviço, importância no jogo, o enquadramento, onde é que ele aparece? Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pelo convite. O início do serviço inicia o jogo, é a primeira ação do jogo e é fundamental porque ajuda logo, no primeiro momento do jogo, de ganhar ponto. Normalmente referido como um dos gestos mais pontuadores, é também referido como muito importante para depois para a ação seguinte do bloco, não é? Que é a próxima fase seguinte. Exatamente. Como iniciar o serviço? Tem uma grande experiência de trabalho com jovens, vou aproveitar a Patrícia. Iniciar o serviço, estás à vontade, por onde? Começar, serviço por baixo, sim ou não? Todas aquelas dúvidas que os treinadores têm. Eu gostaria de começar também por dizer boa tarde a todos e agradecer o convite para aqui estar. Bem, o trabalho da aprendizagem do serviço depende muito da idade em que estamos a falar, não é? Portanto, a minha experiência diz-me que quando estamos a falar com idades muito baixas, idades de mini-vôlei, 6 anos, 7 anos, 8 anos, obviamente que temos que começar pelo serviço por baixo, apesar de haver aqui alguma controvérsia mais recente acerca da utilidade de ensinar o serviço por baixo, já podemos falar também um bocadinho disso mais à frente.
Mas, por exemplo, se estivermos a falar de uma equipa de iniciadas, infantis, portanto 13, 14 anos, obviamente que passamos de imediato para o serviço por cima e também está tudo dependente das características da jogadora ou do jogador, da competência, da habilidade que eles têm para desempenharem essa ação. Tal como o Nuno disse, eu também concordo, é uma ação fundamental, uma ação que coloca a bola em jogo, uma ação que permite pontuar e que obviamente devemos transmitir desde o início, desde minis, a importância dessa ação no jogo. É importante ensinarmos e valorizarmos a importância desse gesto, não só tecnicamente, mas também estrategicamente, tal como também estávamos a iniciar a conversa acerca da relação com o bloco. Há muita estratégia nesta habilidade fechada, que é a única habilidade que depende do jogador, não é? Mas há aqui também, para além de pressupostos técnicos, muitos pressupostos táticos envolvidos e que devem ser transmitidos o mais cedo possível. Defende então que a formação comece logo, não só com a parte de controle técnico, mas também um bocadinho como já dar algumas noções da importância do serviço no jogo e como é que ele influencia o jogo logo desde bastante novinhos. É importante Claro isso? Que sim. Claro que quando estamos a falar de idades muito jovens, como a faixa etária do mini-vôlei, muitas vezes eles não compreendem o que nós queremos dizer com algumas intenções táticas, mas através de situações jogadas, até situações lúdicas, podemos levá-los a ter um pensamento estratégico dentro de uma tarefa de aprendizagem que depois lhes permita desenvolver algumas capacidades que mais à frente poderão ser aproveitadas no trabalho do serviço. Eu considero essa fase muito importante e acho que não há problema nenhum em desenvolvermos isso desde idades jovens. É uma técnica difícil, bastante exigente em termos físicos. Quando se passa para um escalão mais acima, nos minis, acho que é evidente e é perceptível que pode começar até mesmo pelo serviço por baixo, não vêem problemas nisso. Pode até ter algum transfer para outras técnicas, não é? Mais tarde, já num nível mais avançado, há alguns cuidados, há alguns aspectos que eu acho assim, muito importante no serviço para que eles tenham qualidade. Sim, começa logo pelo próprio atleta ter uma capacidade física que lhe permita servir com quantidade e qualidade, nomeadamente a estabilidade do pulso, a nível da articulação do ombro, é fundamental os atletas conseguirem dominar isso, porque senão corremos o risco de ter atletas que não sabem por onde servem. Não é? Eles perdem controle, não é? Por não tendo uma estrutura física, acabam por perder controle. Exatamente, exatamente. E é dada alguma importância a isso? Por exemplo, há alguns treinadores que falam da situação de não massacrar muito os jogadores porque eles ainda não têm essa tal estrutura, não repetir muito o gesto. Há sempre estas preocupações no treino, principalmente com os mais jovens, apesar de dar volumes altos, eles não sejam muito repetitivos. Sim, sim. E por exemplo, no ensino do serviço, eu, pelo menos, sou defensor de iniciarmos primeiro mais próximo da rede e ir recuando no campo, de forma a que a força aplicada também seja menor e a aquisição da técnica seja a correta, que aí é que é fundamental. Uma questão que eu deixava para os dois, e começava pela Patrícia. Ensinar logo a ser agressivo no serviço ou não? É? Há aqui alguma dúvida, porque há pessoas que defendem uma coisa ou outra e depois dão razões diferentes. Logo agressivo, não agressivo, agressivo quando? Ou não é importante sequer? Eu acho que, a partir do momento em que consideramos o serviço como uma primeira arma, digamos, de ataque, é importante transmitirmos a importância de, sempre que pudermos, termos um serviço agressivo. Agora, eu acho que depende muito de cada atleta. Há atletas que, se calhar, podem começar com um gesto mais agressivo, porque também têm outras capacidades motoras, a nível coordenativo, a nível de força, etc. Há outros que, se calhar, temos que privilegiar mais a questão da técnica em detrimento da força. Eu trabalho muito com os escalões de mini-vôlei e obviamente que a questão da técnica em detrimento da agressividade é muito valorizada, mas não colocamos de parte, obviamente, a agressividade do serviço, porque depois é isso que nós queremos ver implementado mais à frente e mesmo nestes escalões já, se possível. Temos uma preocupação muito grande, por exemplo, na questão da técnica com o lançamento, porque acaba por ser um fator determinante para o sucesso do serviço. Então, nestes escalões, onde muitas vezes as questões da força e as questões físicas ainda não estão muito desenvolvidas, procuramos desenvolver
esta questão do lançamento para que depois a técnica por si só também seja mais facilitada. Mas se virmos que um atleta é bem dotado fisicamente, procuramos a agressividade também. Portanto, é muito difícil dizer uma em detrimento da outra, procuramos é ir em busca da individualidade do atleta e da capacidade do atleta e tentar, obviamente, desenvolver com ele o que melhor conseguimos. Com uns resulta uma coisa, com outros resulta outra. É muito individual, não é, a formação. Tu tens uma grande experiência com os jogadores. Qual é aqueles erros que tu notas que são mais, que aparecem mais, que tu achas que é preciso ter mais cuidado? Quando é que achas que... Assim, o principal erro, foi como a Patrícia disse, vem pelo lançamento da bola. Grande parte dos atletas tem pouco controle no lançamento da bola. Logo aí, o serviço vai ser altamente comprometido. Depois, o facto deles também não colocarem o cotovelo alto no movimento do serviço, também é um dos erros que aparece muito. O que é que isto leva? Primeiro, a aplicação da força não é igual, a trajetória da bola são muito mais, como nós costumamos dizer, em arco-íris, ou seja, não são trajetórias retilíneas, descendentes, como nós pretendemos. Por isso, estes são os principais erros. Agora, para mim, o principal mesmo, e que eu noto de geração para geração, que cada vez mais os atletas lançam pior a bola, têm pior controle de bola. Por isso é que, pegando um bocadinho atrás, eu não sou a favor de servir logo agressivo. Não sou por várias razões. Primeiro, o tornar o serviço logo agressivo vai condicionar altamente a organização ofensiva da outra equipa. E não há jogo. Não há jogo. Eu acompanho os escalões de infantis, de iniciados, vou ver jogos e noto que muitas equipas servem agressivo e depois não há jogo. Por isso, começar logo a ensinar agressivo, se calhar mais à frente é mais fácil de tornar o serviço um bocadinho mais agressivo do que logo na primeira fase da iniciação. É a minha opinião. E tem uma importância muito grande na recepção, de certeza, porque, por exemplo, nós temos o exemplo da Itália, que tirou a agressividade ao serviço e depois teve problemas na recepção. Penso que o contrário também pode acontecer, uma exagerada agressividade no serviço também depois terá de certeza impacto em termos de recepção, claro, e no resto, não é? Prontos. O serviço para ganhar jogos na formação é uma questão, não é? Porque vê-se muito, tu ainda agora falaste nisto, vê-se muito por aquele atleta que já tem uma pancada muito forte em determinadas rotações, em determinadas formações, e às vezes dois jogadores desequilibram completamente o jogo, principalmente nos escalões ali infantis, iniciais, é uma coisa... Desde que tem uma pancada consistente e forte, faz muito impacto. E esses jogadores são super utilizados, vê-se essa super utilização. Faz sentido, consequências a longo prazo, teremos que pensar isto ou não? Na minha opinião, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que o jogo na formação caracteriza-se muito pelo serviço e não pela organização do próprio jogo. Ou seja, estamos a organizar o jogo e a acabá-lo logo com a ação de serviço. Não há oportunidade para aprender a jogar, quase. Não há oportunidade, porque o serviço torna-se muito agressivo. Está muito agressivo. Provavelmente os treinadores dão um foco demasiado grande no serviço, na formação, em escalões mais baixos, e se calhar terá de se repensar um bocadinho estas questões. Eu tenho uma opinião concordante e discordante ao mesmo tempo. Eu acho que o grande objetivo do serviço é criar dificuldade à equipa adversária. É o grande objetivo. E acho que o devemos ensinar desde cedo. Agora, aqui a questão que se coloca, eu acho que nem é tanto se devemos servir agressivo ou não, se o serviço na formação deve ser agressivo ou não. Eu acho é que devemos repensar o que é que nós estamos a trabalhar na formação. Porque nós podemos ter um serviço agressivo se tivermos também qualidade na recepção e se trabalharmos para isso. Agora, aqui a questão também é, muitas equipas que nós temos na formação trabalham muito serviço, em detrimento de outras ações. E eu acho que aqui é que é o problema. Acho que não há problema nenhum de trabalharmos o serviço e serviço de forma agressiva, tendo em conta o objetivo que está por detrás desta ação de jogo, mas, acima de tudo, não deixarmos trabalhar as outras questões que são igualmente importantes. O problema, pelo que eu vejo na formação, também já estive, e estou ligada há muitos anos
aos escalões de formação feminina, onde o serviço tem um poder muito grande e onde vemos jogadoras com um poder de serviço muito agressivo, dá notoriamente para perceber que há muitas equipas que parece que só treinam serviço, ou grande parte da hora de treino ou das horas de treino passa pelo serviço. E isso aqui é que é negativo. É uma mentalidade que o treinador e que se calhar aquela filosofia de formação passa para o jogador, que só o serviço é importante. É importante, mas não é só. Portanto, eu enquanto treinadora procuro sempre encontrar um equilíbrio no trabalho das diversas ações, não retirando a agressividade ao serviço, porque obviamente é fundamental. E eu não penso em ganhar jogos, penso em formar a jogadora para um futuro, para integrar uma seleção nacional, uma equipa de primeira divisão, e obviamente que ela tem que ter uma arma poderosa que é o serviço. Então, quanto mais cedo ela também conseguir dominar essa ação e trabalhar segundo esta filosofia, tanto melhor. Não descurando, como é óbvio, todas as outras facetas da formação, que são inúmeras e que temos muito que trabalhar. Portanto, eu tenho uma postura sempre muito equilibrada em relação a estas questões. E depois, obviamente, que depende muito também do jogador. Mais uma vez, tal como o Nuno estava a dizer, se calhar há jogadores onde eu posso trabalhar a agressividade do serviço com mais pormenor e com mais intensidade, há outros que se calhar não. E tento ir jogando dessa forma ao longo do processo de preparação e eles passando por desenvolvimento. esta cultura de servir com tentando criar dificuldades, mesmo que não consigam servir muito forte, eles vão criando uma mentalidade de serem agressivos, procurar criar problemas ao adversário, que é diferente de um jogador muito passivo que vai para o serviço e atira só a bola para o lado de lá. Não é? Sim. No caso que estavas a falar, acho que isso dá-me a sensação que acontece muito, porque também há reduzidos tempos de treino, então aposta-se naquilo que dará mais sucesso, e a recepção leva sempre um pouquinho mais tempo a consolidar, e até porque tem muito mais variantes e tem outras coisas, e há uma aposta muito grande. No treino de serviço, volumes altos, volumes baixos, variar serviço, quanto tempo estar a servir, há algumas indicações que vocês acham importantes para os treinadores, que eles quando estão no treino, eu forço mais assim, acho que é mais importante isto, dou mais importância a este tipo de aspecto, descanso o ombro, não descanso o ombro, como é que é isso? A gestão também do stress, um bocadinho, não é? Sim. Eu posso falar pela minha experiência em termos de ensinar o serviço, não só as questões técnicas, mas também as questões táticas, acho que são importantes. O facto de um atleta saber, eu neste momento posso servir para atacar aquele receptor, ou seja, aquele receptor tem algumas debilidades, de alguma forma, ou à direita, ou à esquerda, ou por cima, ou mais à frente, nós podemos estar a ensinar o nosso atleta a servir dessa forma. Ou melhor, nós temos essa obrigação de os ensinar a atacar um receptor, a atacar uma linha de recepção ou mesmo a organização ofensiva. Qual é o volume que eu dou? Normalmente, nos meus treinos, agora na seleção, a primeira parte da época não dou grande importância ao serviço. Sinceramente, não dou grande importância ao serviço. Depois vou começando, à medida que a época vai desenrolando, começo a dar sempre mais importância ao serviço. Normalmente, cada atleta faz entre 15 serviços onde tem tarefas nesses serviços. Umas vezes tem de fazer 6 a 8 serviços controlados em que não pode errar, porque o momento do jogo pode-me pedir para o atleta não errar. E isto tem de ser tudo ensinado. Agora, lá está, depende muito da equipa que eu tenho. Uma equipa sénior é diferente, o trabalho de serviço é diário, tem de ser diário. Numa seleção não precisa de ser diário, a meu ver. Numa seleção jovem, porque há outros fundamentos que são importantes para ser trabalhados. Eu concordo com o Nuno. Tento sempre utilizar uma metodologia de treino, não só para o serviço, mas para qualquer ação, onde o atleta não faça somente uma ação e, por exemplo, faça uma rotação. Não, ele tem que fazer várias ações, repetição, para poder corrigir, melhorar, repetir a ação para consolidar. O volume
Também concordo com o Nuno nas equipas de formação. Não deve ser muito exagerado, como é óbvio, mas também, mais uma vez, depende da preparação física da equipa, a nível do ombro, a ver se realmente estão preparados para terem um volume adequado de serviço por cima. Eu adoto muito a estratégia de utilizar o trabalho de serviço para uma recepção, portanto, ou um jogador individual, ou uma linha de recepção, ou mesmo uma organização também ofensiva, embora, também dependendo da equipa e do jogador, haja necessidade, por vezes, de trabalhar técnica individual sem estes estímulos. Agora, é obviamente importante, na minha opinião, trabalhar o serviço neste sentido, portanto, tendo a recepção como alvo, digamos assim, porque é isso que também eles vão encontrar no jogo. Portanto, eles têm que, é esta a metodologia que eu também defendo, trabalhar consoante os constrangimentos que eles vão encontrar em jogo. Portanto, não ser uma ação isolada, a não ser que seja preciso, lá está, refinar, trabalhar tecnicamente alguma coisa com o jogador, que muitas vezes é preciso, mas não passar somente o treino de serviço, como antigamente se fazia, os últimos 10 minutos do treino, a servir para uma determinada zona sem ter nenhum alvo lá. Acho que esse paradigma já lá vai e acho que agora há outras metodologias mais recentes que fazem muito mais sentido, tendo em conta aquilo que são os objetivos do jogo, os fundamentos do jogo, etc, etc. Monitorização do treino, não é? Controle do treino é um aspecto que está aqui realçado. É importante, não é importante? É fundamental e nós temos na seleção sub-17 o ano passado, este ano sub-18, temos começado a fazer essa monitorização. Registamos, além da qualidade do serviço, registamos com o radar a velocidade. Posso, por exemplo, dizer que nós temos atletas na seleção de sub-18 que servem com alguma consistência acima dos 90 km/h. Temos alguns atletas no sub-18 e vem muito deste trabalho que se faz. Claro que esta monitorização, depois, quando nós passamos para o jogo, o serviço é ligeiramente diferente, porque talvez é o único fundamento que nós não conseguimos colocar a mesma pressão do jogo. Ou seja, nós numa situação de treino, por mais que queiramos colocar um 23 igual para o atleta e servir, ele próprio sabe que essa situação não é real. Ou seja, ele aí vai arriscar mais ou vai simplesmente passar a bola para o lado de lá. Não é? Não há... É muito específico essa parte do treino. Em relação à monitorização, nós fazemos essa monitorização, temos uma ficha onde registamos sempre a velocidade e a qualidade da ação e a orientação do serviço. Se vai mais para 6-1, se vai mais para 6-5, se vai servir mais enrolado à frente do receptor, nós vamos controlando isso. Na formação também, na minha opinião, é importantíssimo. Claro que quando falamos na monitorização da performance, na formação, dadas as condições que os clubes têm, não vamos ter um radar, não vamos ter, se calhar, alta tecnologia, mas há pequenas estratégias que os treinadores podem ter de controle, digamos assim, até da tarefa de aprendizagem, que são muito benéficas e os próprios atletas gostam muito. Eu utilizava bastante, quando estava a treinar as equipas de formação de 6 contra 6, eles saberem qual foi o número de acertos consecutivos, manipular os objetivos da tarefa diariamente, semanalmente, em função disso. Ou seja, eles próprios terem objetivos de treino, objetivos na tarefa e quererem eles próprios evoluírem o máximo possível na ação que depende somente deles. É fundamental. A nível do alto rendimento, a nível mais da idade adulta, acho que é fundamental a monitorização da performance, não só no serviço, mas também nas outras ações. Acho que nós não estamos muito habituados a isso e por vezes também pecamos a esse nível porque não estamos a medir volumes de treino, não estamos a medir intensidades de ação e acho que devíamos, se calhar, repensar também um bocadinho a nossa ação a esse nível. Ainda na formação, uma das coisas que acho também que
que é importante e que está um bocadinho ligado também com este tema da monitorização da performance, é usar as novas tecnologias no ensino e no desenvolvimento do serviço por cima. Não temos um radar, mas temos se calhar um telemóvel que filma, um tablet que também consegue registar imagem e que podemos facilmente filmar um atleta a servir e mostrar-lhe in loco o que é que ele está a fazer de bem, o que é que ele está a fazer de mal e, obviamente, trabalhar também com ele essa questão, para ele próprio poder ter uma noção mais concreta, mais real do que está a fazer e, obviamente, também corrigir, melhorar, aprender mais rapidamente, porque essa é a nossa tarefa enquanto treinadores também. Pegando aqui no que a Patrícia disse agora na parte final, nós, com o programa do Data Volley, começamos a fazer de uma forma até repetitiva, que é filmamos o treino e com delay de 10 segundos, o atleta, depois de executar o serviço, consegue logo avaliar o lançamento, consegue o batimento, porque mal ele executa, consegue, num próprio momento, 10 segundos depois, estar a visualizar o seu lançamento, o seu serviço. Isto ajuda muito na correção de erros, porque nós muitas vezes, treinadores, dizemos ao atleta que está a lançar a bola ou muito para a frente ou muito para trás e eles não têm esta percepção. E quando eles veem logo no momento, eles aprendem mais rápido. Por isso, esta utilização das novas tecnologias tem sido fundamental e no uso do serviço, porque é uma ação inicial, é fundamental. E depois dá ferramentas para jogar ao jogador, não é? Ele sabe gerir o risco, começa a aprender a saber gerir o risco, sabe que aquilo é risco até ali, sabe que estiver ali, está em risco dali para sempre, provavelmente vai ser suicídio, não é? No serviço, entre o risco e o suicídio, é às vezes uma bola ou duas. Aprende também os momentos do jogo, como pressionar o jogo, ou seja, vai construir um jogador diferente, não é? Este tipo de trabalho. Os perfis normativos de gestão do serviço já começam a aparecer deles. A primeira vez que eu vi isto teve cá um russo em 2002 e teve a fazer com a nossa seleção algumas experiências. E lembro-me, eu não quero estar aqui a cometer um erro, mas penso que foi Jorge Alves, atingiu 120 km por hora, com a bola dentro dos parâmetros. Já estamos a falar em 2002, alguns países já andavam preocupados com isso. Atualmente já têm perfis normativos. E o crescimento tem sido muito grande. As médias já estavam nos 85 km por hora, disseste 90 km nos nossos jovens, o que é muito bom. Estamos a falar do World League, 85 média World League. Por isso, os nossos jovens estão 90, é muito bom. Nós temos, na seleção de sub-18, de uma forma regular, temos 4 a 5 atletas que realizam o serviço em suspensão e que, de uma forma consecutiva, mantêm ali um padrão acima dos 90 km. E estamos a falar, não é 90 km com erro de serviço, com serviços dentro de campo. Ou seja, pode dar uma boa recepção ou não, mas... Não é chegar lá e dar uma cacetada. Não. Tem de o fazer de uma forma consecutiva. Dentro do que vai acontecer no jogo. Sim, sim. E nós temos os nossos atletas que têm feito isso. Por exemplo, e eles depois falam já os melhores jogadores a atingir os 123 e agora, o atual recorde foi batido agora por Kaczynski, 134, que é uma coisa assustadora. Eu não imagino o que será receber uma bola. Penso que não dá tempo sequer para a gente ler, quando leu ela já passou a rede. Deve ser assustador, mas pronto. Diferenças um bocadinho masculino e feminino, não é? Porque no feminino não há tanto o serviço em suspensão, não é tão forte o serviço em suspensão, e aí eles dizem que, em termos mesmo da utilização do canhão, no feminino usam menos porque o flutuante já tem uma componente mais tática, um bocadinho diferente. Concordam, não concordam em relação a isto? Eu concordo. Acho que há uma diferença muito grande na velocidade de serviço, principalmente no serviço em suspensão, do masculino para o feminino, uma diferença muito grande. E em suspensão servem 2 em cada 10, e no masculino servem 5 em cada 10, 8 em cada 10, não é? Sim. Servem muito mais em potência. Sim. Agora, também é verdade que no feminino, o serviço flutuante do feminino também é muito agressivo. A rede é muito mais baixa, as jogadoras são cada vez mais altas. A trajetória da bola é sempre descendente. Eu também concordo, é completamente diferente. São pessoas diferentes, com perfis anatómicos, de força, físicos diferentes, automaticamente também vai dar uma ação diferente. E é engraçado porque há bocadinho estávamos a falar de iniciação ao serviço e é uma das coisas que eu tento fazer com as minhas jogadoras, que é aquelas que têm capacidade para,
tentar ensinar também, e se tiverem as bases, como é óbvio, o serviço em andorinha. O serviço em suspensão na formação no feminino, e eu continuo sem perceber muito bem qual é a lógica, depende da jogadora, eu sei, mas raras são aquelas jogadoras que nós podemos retirar o grande proveito do que é um serviço em suspensão. Agora, obviamente, há jogadoras que é possível e acho que devemos aproveitar, como é óbvio, mas acho muito mais rico e, se calhar, com muito mais efetividade, um serviço em andorinha, um bom serviço em andorinha nos escalões de formação, do que um serviço em suspensão, porque, dada a minha experiência, as jogadoras que utilizam um serviço em suspensão erram muito mais do que acertam. E muitas vezes nem têm altura suficiente, nem alcance suficiente para tal. O serviço em andorinha deve ser iniciado cedo, se a jogadora tiver capacidade para, porque de facto é uma arma muito poderosa que a jogadora pode ter para si. E acho que vale a pena o investimento. As próprias jogadoras também, por ser uma técnica mais complexa, gostam de o aprender e de o utilizar, mas lá está, não dá para utilizar com todas as jogadoras caso elas não tenham capacidade para. E este é que é o grande erro dos treinadores, é ter esta capacidade de reflexão e de tomada de decisão sobre quem é que tem capacidade para fazer o quê. E utilizam a mesma receita para todos. E eu acho que isto é que é o grande erro dos treinadores. Estávamos aqui mais uma horinha ou duas, foi só 20 minutos. Foi muito rico. Resta-me agradecer aqui a vossa presença aos dois convidados e damos assim por encerrado o Vôlei à Mesa sobre o serviço na formação. Obrigado.